Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à oitava live do projeto NET Digital. Eu sou a Deise, servidora da UFSC e integrante da equipe NET. O projeto NET Digital, ele teve início no primeiro semestre deste ano e buscou estimular o interesse, a participação e manter o vínculo entre os estudantes do núcleo. As lives apresentadas até agora deram visibilidade às atividades envolvidas pelas pessoas, os grupos e associações, promovendo a integração neste contexto de atividades não presenciais, a todos aqueles que fazem parte do NET. Hoje, nós iremos conhecer mais e melhor a parceria de trabalho exitosa do NET com a educação de jovens e adultos, a famosa EJA da Prefeitura de Florianópolis. A EJA do município de Florianópolis conta atualmente com 10 núcleos e 24 polos espalhados pelos diversos bairros da cidade, onde existem demandas. São atendidos estudantes a partir de 15 anos e mais, em turmas de alfabetização e séries finais do ensino fundamental. As professoras da EJA que estarão conosco contando sobre esse trabalho são Gabriela Couto, Gabriela da Silva, Marilúcia Marques, Maristela Pereira Sagaz e Regina Seabra. Vamos conhecer esse grupo, a história e a importância da parceria entre a EJA e o NET, os estudantes, suas experiências e as atividades desenvolvidas. Vamos iniciar com a fala da professora Marilúcia Marques, articuladora da EJA, contando a história, os dados e sobre os sujeitos. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu vou começar minha fala agradecendo, né? Vou agradecer a Maria Fernanda e a toda essa equipe do NET, né? Essa equipe nova que está compondo o NET, super competente, maravilhoso. E também agradeço por estarmos aqui, né? Podendo mostrar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve ali na turma da EJA que fica no NET. Não posso deixar de agradecer também a Jordelina, que era a coordenadora do NET antes da Maria Fernanda, e a toda a equipe, né, que fazia parte também da secretaria, que muito nos ajudaram, muitos fizeram parte também da nossa história, da nossa trajetória ali dentro, né, não posso esquecer da Rossana, da Heloísa, do André, do Fernando também, que está até hoje, do Guilherme, da Ana, que era assistente social, antes dela, a dona Cecília, e todas que faziam parte, que estavam ali dentro, trabalhando, a gente aprendeu muito com muitas pessoas ali, né? Agradeço também a Ângela, né, que era coordenadora antes mesmo da Jordelina, e foi ela que na verdade, começou esse trabalho junto com a Maria Hermínia Lafim, de atender esse estudante para a escolarização, né, em turmas de alfabetização. Agradeço também à Secretaria Municipal de Educação, aos nossos chefes, né, Antônio Chedid, Sônia Carvalho, que já está aqui, que eu vi também, a Rose, que faz parte do departamento, que sempre nos dá muita força quando a gente precisa de algum dado lá, a nossa querida coordenadora, Gabriela Silva, que está também nessa live com a gente. Agradeço a todos os professores que estão conosco esse ano, e que já fazem parte também da nossa história, professores que já passaram pela EJA nas turmas do NET. Né? Agradeço também aos nossos estudantes, porque são eles o motivo de estarmos aqui hoje, né, apresentando esse trabalho. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a história, de quando que começa essa turma, né, de alfabetização lá no NET. Quando começa, nós não estávamos ali ainda, né? Foi uma iniciativa, como eu falei antes, da coordenadora do NET, Ângela, junto com a Maria Hermínia Lafim, no projeto de extensão, que vê a necessidade de atender, né, esse estudante para trabalhar com turma de alfabetização. Isso começa em 2007, em meados de 2007. Quem começa atendendo esses estudantes são pessoas, são voluntários, que não necessariamente são da área de educação. E assim foi no ano de 2007 e em 2008 também. Acontece que, é claro, né, essas turmas começam até com 35 estudantes, ali pela metade, uns saem, outros entram, mas ela fica numa média de 30, 35 estudantes, né? Mas começa, claro, com alguns problemas, né? Porque o trabalho de alfabetização, ele pede uma continuidade, né? E esse trabalhador, esse voluntário, ele não tem como prover o seu salário, né? Então fica com essa dificuldade inicial que
que acaba batendo um pouco com a questão da continuidade do trabalho. Apesar de tudo, né, eles conseguiram fazer um belíssimo trabalho. Além disso, né, faltava também materiais adequados, formação na área, porque nem todos os voluntários tinham formação na área de educação. Já tinham uma caminhada, né, no trabalho com o idoso, mas não tinham formação na área de educação. Então, foi daí, né, com a iniciativa do próprio NET, que surge, então, a ideia de contactar com a Secretaria Municipal de Educação, e aonde, então, passa a ter essa parceria da EJA com o NET no ano de 2009 que começa, né? Quando começa essa turma do NET, né, em 2009, começa com as professoras Ana Regina Casalete, que hoje já é aposentada, a Deise Cord, que hoje coordena um dos nossos núcleos também, né? Então, começa também com turma da alfabetização. 3 turmas iniciam, então, em 2009, né? Uma média também 30 a 35 pessoas nessa ocasião, né? E em 2010, uma dessas turmas, a que está à tarde, ela passa, então, para uma turma de transição, que em 2011 vai ser, então, uma turma de segundo segmento, que corresponde às séries finais do ensino fundamental, sendo atendida, então, por 5 professores efetivos, né, que são professores das áreas do conhecimento, trabalhando de uma forma não disciplinar, né. A professora Regina vai falar um pouquinho também como que a gente trabalha, mas trabalhando as dimensões do conhecimento, né. Então, de manhã, a gente, em 2011, a gente permanece com uma turma de alfabetização, com 20 estudantes, e à tarde nós temos 15 estudantes sendo atendidos, né. Então, isso permanece assim de 2011 até o ano de 2014. Então, o aluno que se certificava, né, porventura se certificava nessa turma de alfabetização, ia para a tarde para a turma das séries finais do ensino fundamental. E o nosso estudante que certificava nessas turmas das séries finais ia, né, seguir a vida, fazendo aí os seus cursos que tivessem vontade de fazer, o prosseguimento no ensino médio, enfim. Mas a gente viu que existia uma permanência maior, porque o nosso estudante, ele estava dentro do espaço que era dele, um espaço do idoso, né? E ele não queria ter que ir para o ensino médio, onde que tivesse lá, que de repente ter outros estudantes mais jovens, com outros objetivos. Então, nossa luta, especialmente minha e da professora Regina, que estivemos mais perto desde 2011, eu, a professora Regina, o professor José, e outros professores efetivos, fizemos parte desse grupo que estava atendendo essa turma da tarde, então a gente pôde acompanhar bem essa trajetória e viu que eles queriam poder prosseguir, mas eles tinham um pouco de medo de estar nessas turmas de ensino médio com outros jovens, né? E foi então que a gente, claro, né, uma ideia que foi abraçada pelo NET, na ocasião, a Jordelina, a Nina, era a coordenadora do NET, né? Foi abraçada por ela, disse, não, vamos dar esse espaço para que, então, o SEJA, né, que é a EJA do Estado, né, que oferta o ensino médio, abra, então, esse espaço para atendimento desse idoso, né. Então, a partir de 2015, em 2014, a gente certifica 10 estudantes que vão fazer parte, então, do ensino médio, né, na turma de ensino médio do SEJA, que faz parte, então, do NET. Só que a turma da manhã, que era a turma da alfabetização, a gente percebeu que também tinha níveis de conhecimentos diferentes, porque já tinha uns que já estavam lendo, escrevendo com um pouco mais de facilidade, e precisavam também avançar, né, na sua escolarização. Então, a gente também batalhou, né, junto também, novamente, com a Jordelina, né, que estava ali, toda a equipe do NET que estava, então, que tivesse um espaço para mais uma turma, né, das séries finais do ensino médio, mais uma forma de transição, assim. Então, essa turma, esses estudantes se certificavam na turma de alfabetização e passava para essa turma também matutina, que seria uma turma de transição, uma turma que finaliza também para alguns o ensino fundamental. Então, e essa composição a gente tem até hoje, né, que é essas 3 turmas, uma turma de alfabetização de manhã, uma turma de transição também de manhã, né, que é uma turma também da finalização do ensino fundamental, e uma turma do segundo segmento, também finalização do ensino fundamental à tarde.
né? E aí o SEJA atende também o ensino médio. E até hoje é essa mesma composição. De lá para cá, com essas 3 turmas, nós estamos atendendo, em média, a 50 estudantes. Sempre pode diminuir um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas é sempre essa média que a gente tem atendido de estudantes, né? É importante eu falar aqui para vocês que a articulação, o papel de articulação e o papel também de que a Maristela, que está nessa live também, tem feito, né, dentro desse espaço, tem sido bastante importante, porque a gente tem como a gente conhecer um pouquinho mais o NET, a gente traz as nossas questões da EJA, e a gente consegue, então, fazer com que esse espaço aumente essa quantidade de atendimento para esse idoso, porque demanda tem, né, sempre essa demanda tem. Bom, de 2020 para trás, né, nós já certificamos mais de 100 estudantes nessas turmas. Então, pode parecer um número pequeno, mas é um número bastante significativo para cada um desses estudantes que conseguiram prosseguir com seus sonhos, né? E também é importante lembrar que esse espaço, né, que está ali, o nosso estudante, nós temos estudantes que permanecem mais, né, porque ele vê também como um espaço de socialização, e também é um espaço onde ele se sente mais empoderado para seguir adiante, né? Necessariamente ele não entra lá querendo, eu vou fazer ensino médio, mas alguns sim, e alguns nem tanto, mas ele se sente empoderado também para seguir adiante na sua escolaridade, né? Bom, então quem são esses estudantes? Né? Se a gente for olhar, dar uma olhadinha no gráfico, a gente vai ver que a maior parte dos nossos estudantes, eles estão ali, no entorno da universidade, né? No Itacorubi, na Serrinha, ali no Monte Serra, no Saco dos Limões, no centro, na Trindade, né? Mas nós recebemos estudantes de todos os lugares, tá? Aqui da ilha, do sul, do norte da ilha, do continente, inclusive, e até de outros municípios. Essa é a configuração desse ano, mas os anos anteriores também foi bastante semelhante. Nós vemos, assim, que a maior parte dos nossos estudantes tem até 60 anos, que a gente atende ali na turma do NET a partir de 50 anos em diante. Então, a maior parte tem até 60 anos, né? E, geralmente, esse estudante ainda está também no mercado de trabalho e tem a necessidade, às vezes, dessa escolarização. Então, é muito importante também para essas pessoas, né, esse espaço, essas salas, né, que são específicas para eles, né, para os seus interesses, para os seus objetivos. Nós temos estudante até 93 anos de idade, que está ali com a gente, e que, bom, né, de 86, de 84, né, então é um espaço, assim, que é de bastante aprendizado para todos nós, né. A maior parte dos nossos estudantes são mulheres, e eu posso dizer para vocês também que essas estudantes, porque eu digo essas porque a maior parte são mulheres, né? Mas nós temos recebido alguns homens ultimamente, mais um pouquinho do que a gente já recebeu no início. Então, por que eles pararam de estudar, né? Todos eles a gente vê que teve uma ruptura com a escola, ou não teve oportunidade de estar dentro do espaço da escola, né? Muitos deles, pelos relatos mesmo de cada um deles que a gente vai vendo ao longo da trajetória, desse trabalho que a gente também vem fazendo com eles, a gente percebe que é porque também na ocasião, quando eram jovens, a escola não era, para as meninas, para as mulheres, por exemplo, não era uma prioridade, né? Os pais não viam a escola como prioridade. A menina tinha que aprender o trabalho doméstico, tinha que cuidar dos irmãos, tinha que cuidar da casa, né? Ela tinha que aprender as coisas da vida para casar, para o casamento, né? Já o menino, ele talvez tinha um pouquinho mais de oportunidade, mas ele tinha que ingressar também no mercado de trabalho muito cedo. Então, se chegava a entrar dentro de um ambiente escolar, logo tinha que sair, porque a escola não era prioridade. A prioridade era sobreviver, né? No caso, né, para os meninos. Então, mas a educação, ela passa a ser importante, porque a gente vive uma sociedade que valoriza também a cultura letrada, né? E esse estudante percebe isso, quer voltar para a sala de aula, mas primeiro vai resolvendo as questões da sua vida, né? Primeiro deixa os filhos vão crescer, até quem sabe se aposentar para alguns deles, às vezes ficaram sozinhos, né? Depois que os seus companheiros já partiram, e aí que voltam aos bancos escolares. Mas vê
a educação como importante, por isso procura, então, a EJA como um espaço também, não só de socialização, mas um espaço também que pode estar voltando ao seu sonho de aprender a ler, a escrever e a ter os certificados, né? Então, por quê? Porque a educação é um direito de cada um de nós, né? Se a gente for ver, como eu vi no gráfico ali, a gente tem bastante pessoas que a gente atende no entorno, mas a gente atende pessoas de vários cantos da ilha e de outros lugares. Talvez se tivéssemos mais turmas de idosos, específica de idosos em outras localidades, a gente com certeza talvez tivesse público, né? Para atendimento a todos que gostariam de estar dentro desse espaço. Então, eu vou passar agora a fala para a Regina, que vai falar um pouquinho, né, sobre o direito à educação. Obrigada. Obrigada, professora Marlúcia. Então, a gente já vai ter a fala agora da professora Regina Seabra, discutindo um pouquinho com a gente sobre educação como direito, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando da EJA, eu que sou uma apaixonada pela EJA, pelos estudantes da EJA. Então, eu vou dar um pouquinho de contextualização aqui da EJA como direito, como a educação como direito, a EJA como direito, né? Então, a partir da Constituição Federal de 1988, a educação como direito passa a ser afirmada como dever do Estado e da família, né? Com acesso para todas as pessoas de idades diferentes, né? O artigo 208 da Constituição Cidadã institui que estados e municípios devem ofertar o acesso com apoio federal. O acesso ao ensino, então, obrigatório e público, direito público subjetivo, como direito público subjetivo, ou seja, qualquer pessoa, por alguma razão, que por alguma razão não teve condições de estudar na idade certa, né, é titular desse direito e deve exigir seu cumprimento, não importando a sua faixa etária. Na mesma linha, então, da Constituição Cidadã de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, número 9.394, de 1996, a EJA passa a ser modalidade da educação básica, né? Ocorre uma mudança de status, passa de supletivo para modalidade de ensino. A EJA, então, deixa de ser um programa ou um projeto de educação básica para integrar os sistemas de ensino com políticas públicas voltadas para essa modalidade. Não, então, é importante frisar aqui a participação dos movimentos sociais, dos fóruns, né, de educação de jovens e adultos do Brasil, dos estados. Aqui em Santa Catarina nós temos, né, o Fórum Estadual de EJA, né, FEJASC, que eu participo também. Então, é importante a participação dessas outras entidades, né, para que a gente, né, faça valer e colaborar também, né, com o poder público, com as políticas públicas voltadas para esse público, para essa modalidade. Então, surgem, três grandes funções da EJA. Reparadora, a primeira função da EJA, é reparadora, que, como direito a uma escola de qualidade e o reconhecimento à igualdade. Tá? A outra função é a equalizadora, vocês estão vendo aí na tela, seja oportunidades iguais para todas, todos, todes. E também a qualificadora, que seria a função de uma educação permanente ou ao longo da vida, né? Então, surge a EJA, né, com suas especificidades, de acordo com as necessidades de aprendizagem de jovens e adultos, com um modelo pedagógico próprio, né? Isso tudo de acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação, SEB 11/2000, onde a ideia é superar a suplência e considerar as trajetórias de vida extraescolar, além de proporcionar possibilidades de avanço na qualificação profissional desses sujeitos, né? Na rede de ensino municipal de Florianópolis, por exemplo, a partir de 2001, adota-se, então, um modelo pedagógico próprio, né, que é a pesquisa como princípio educativo no segundo segmento, né? E que são os anos que correspondem aos anos finais do ensino fundamental. De acordo com o artigo 37 da LDB, a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade, né, dos estudos no ensino fundamental ou médio, na idade própria, né? Jovens acima de 15 anos, então, adultos e idosos,
né? E isso está até na nossa proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis de 2016. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Maristela falar para a gente aí como é que esses idosos são recebidos, então, lá nas turminhas da EJANET. Obrigada, professora Regina. A gente agora vai ouvir a professora Maristela Sagaz, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o acolhimento e o vínculo, esse vínculo com os estudantes da EJA. Oi, pessoal, boa tarde. Como a Marilúcia e a Regina já comentaram, a gente agradece imensamente por esse espaço, por essa oportunidade, né, de estar falando da EJA no NET. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o acolhimento. O nosso acolhimento começa no momento em que o estudante procura o núcleo para saber informações ou para se inscrever. Muitos deles, a gente sabe da dificuldade que eles têm, o constrangimento, né, de depois de 50 anos procurar se alfabetizar. Então, o nosso objetivo ali é deixar muito claro para eles que aprender não tem idade, nós estamos sempre aprendendo. Nesse momento, a amorosidade, a valorização e o respeito desta pessoa é fundamental. Nós precisamos ter respeito, carinho e valorizar essa trajetória, né, que é fundamental. Nosso objetivo é deixar claro para ele que não tem idade, então. E também, na abordagem de Paulo Freire, o aprender depende crucialmente da afetividade que se estabelece entre educandos e educadores. Exemplo desta afetividade é a forma pela qual se reconhece e se respeita a trajetória desse indivíduo, cada aluno que nós temos ali. Muitos dos nossos estudantes também voltam a estudar procurando um pertencimento. Eles querem, de alguma forma, participar ativamente do mundo, do agora, né? Nós temos muito, principalmente mulheres, né? Como já foi colocado, a maioria mulheres. Elas estão viúvas, moram sozinhas, os filhos já estão distantes. Então, aquele espaço, além da aprendizagem, do aprender a ler e escrever, tem a convivência, a socialização com os demais, tanto com os professores, com os amigos. E uma coisa que eu acho muito bonito, que elas comentam sempre, é que nós somos a segunda família deles, né? Elas sempre se referem à família NET, e eu acho isso aí uma coisa, assim, maravilhosa, né? É muito bom para nós ouvirmos isso também. A maioria, como eu comentei, são mulheres que só procuram realizar esse sonho depois de ter cuidado dos seus pais, dos seus esposos, de ter criado os seus filhos, que muitos dos nossos educandos têm filhos já formados na universidade, inclusive médicos, advogados, administradores, e alguns estão ainda na faculdade. Então, olhem só a trajetória dessa mulher, né? Desse educando, desse pai também. Depois que o filho está na universidade ou já formado, é que ele vai procurar um tempo para ele mesmo, para estudar, para estar nesse pertencimento, nesse convívio com os demais, né? Então, a gente tem que mostrar para eles o tempo todo esse valor que eles trazem, porque é uma troca, né? A gente sempre diz que a gente não ensina, a gente ensina e aprende todos os dias com eles. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora das nossas fotos, dos nossos momentos de socialização e as nossas saídas de estudos. Nossa, sem contar que o NET é num lugar privilegiado, né, pessoal? Atravessamos a rua, nós estamos na Praça da Trindade, onde o professor de Educação Física pode levá-los para fazer atividade física ao ar livre. Eles adoram esse espaço. Aqui, o deck. Até os últimos meses, deu um problema na árvore, eles não podiam acessar aquele espaço. Era uma briga, mas como não tiraram essa árvore ainda? Porque eles chegam, a gente já recebe na porta com todo carinho, vão lá no deck, vão tomar um cafezinho, aqui o professor dando aula de música lá nesse espaço. Nesse espaço também, logo ao lado do NET, nós temos um canteiro, que eles adoram plantar ervas medicinais, flores, e é um espaço coletivo que a gente está sempre interagindo entre professores e alunos, todos sempre juntos, bem unidos. Aqui, momento em sala de aula, a valorização por cada conquista que esse aluno consegue no dia a dia, né? Para que ele aumente a sua autoestima, e isso aí, o processo de ensino e aprendizagem acontece de uma forma muito legal, e rápida também, né? Por conta dessa valorização.
O nosso café de integração, além de ser um momento prazeroso, né, que eles estão tomando cafezinho, estão interagindo, essa é uma troca muito importante entre os profissionais, professores e alunos. Por quê? Porque ali eles falam da família, desabafam alguns problemas que eles têm, porque como eu falei, muitos moram sozinhos, não tem com quem dividir esse momento, e também o que aconteceu em sala de aula. Eu não consegui aprender muito isso. E ali o professor já interage, por quê? Daí o outro também já fala que não conseguiu, então nós, quando voltarmos, vamos retomar e vamos exemplificar mais uma vez o que aconteceu. Então, é um momento de total descontração que eles falam, tanto da vida, como também o que aconteceu em sala de aula, o que eles aprenderam, o que não aprenderam. Aqui a dona Maurina, essa que a Maria Lúcia falou, que tem 93 anos, fez agora em julho, adora cantar. Olha, é de dar inveja a voz dessa mulher com 93 anos, gente. Uma voz maravilhosa, canta e sempre chama a Regina Maria Lúcia para dançar, porque ela tem que dançar. Todo lanchinho ela tem que cantar aquelas músicas dela maravilhosas. E quando a gente sai, também leva alguma coisa para que não falte esse momento do café de integração, porque é um momento de troca, inclusive para os estagiários que nos acompanham, porque aquele momento ali eles se soltam e falam realmente tudo que tem que falar. Nessas saídas pedagógicas, além de ter esse encontro maravilhoso, né, que a gente sempre que consegue ônibus, a gente leva-los para lugares importantes, aqui é na própria universidade, o Espaço Verde, que eles adoram esse espaço. Aqui no Ribeirão da Ilha, aqui nós temos 2 estudantes que nunca tinham ido à praia. Aí fizeram a gente deixar eles tirar o sapato, porque queriam demais colocar o pé na água do mar. Foi momentos, assim, inexplicáveis, né, de alegria para eles. Pode passar, minha flor. Essas aqui, a gente fez questão de colocar essa imagem na saída pedagógica, porque, assim, uma dessas pessoas aqui, ela chegou com uma vergonha, achou que não ia aprender de jeito nenhum. Eu até vim, porque o meu filho insistiu, mas aprender a ler eu não vou conseguir. Aqui ela está alegre, feliz, com a autoestima lá em cima, já passou para o 2º segmento, está lendo, escrevendo, interpretando muito bem e faz uma leitura de vida maravilhosa. Aqui as nossas saídas, as nossas confraternizações, né, de final do ano, de festa junina, no espaço ali do Silveira de Souza. E agora, chegou a pandemia, o que a gente vai fazer? Por sorte, nós tínhamos já um grupo de WhatsApp com as 3 turmas, que era só para, dizer que o aluno está doente, não pode vir aquele dia, que nós íamos atrasar em alguma coisa. Então, esse espaço acabou sendo o nosso meio de contato com o aluno durante toda essa pandemia. Chamadas de vídeo com as 3 turmas, toda terças, quintas e sextas, nós temos chamadas de vídeo. Aniversário, a gente faz uma chamada diferenciada, botando feliz aniversário, corações, enfim. Nós temos estudantes que precisam muito de cestas básicas, como a prefeitura cedeu a cesta básica, por nós termos idosos que não conseguem ir até o núcleo, muito menos carregar essa cesta básica, nós nos responsabilizamos de levar essa cesta básica, seguindo todo o protocolo, todo o cuidado. E alguns aqui, esse do meio, o seu Omiro, ele não tem telefone, não tem celular, então nós vamos lá na casa dele levar as atividades impressas e um bolinho, alguma coisa para agradar, que sempre é muito importante, né? Aqui, mais entrega de cesta básica, a dona Adélia fazendo 86 anos, levamos a cesta básica, levamos um bolinho e flores para comemorar, né? Porque é aniversário, 86 anos não é todo dia que a gente faz, né, gente? Nós entregando também as atividades impressas e o chip que foi fornecido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. A maioria dos nossos estudantes, a gente levou o chip e também colocou o chip no celular de cada um. Obrigada, professora Maristela. Eu que agradeço. Agora vamos ouvir a professora Gabriela Couto, professora do 1º segmento. Eu sou professora do 1º segmento, sou pedagoga, então acompanho a nossa turminha ali de alfabetização. E gostaria de começar agradecendo muito a oportunidade que eu tive esse ano, porque eu sou uma professora temporária, não sou uma professora efetiva da nossa rede, e eu tive, então, a alegria de conseguir essa vaga no NET. Estou muito feliz com o trabalho, com a equipe, e é uma honra participar dessa live. Eu vou apresentar para vocês como eu trabalho no 1º segmento.
que na EJA corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, que seria lá do 1º ao 5º ano na escola convencional, né, como a gente diz. Então, assim, nessa turma, atualmente nós temos 9 estudantes participando ativamente, porque são os que têm contato agora, né, na pandemia, com o ensino remoto, são os que a gente possui contato via WhatsApp, né, temos casos de pessoas que não têm celular, que não têm acesso à internet, então, infelizmente, essas pessoas estão sendo atendidas, como a Maristela falou, ou recebendo atividades impressas, ou de outras formas, né, ou não conseguimos também alcançá-las. As aulas são ministradas, então, por mim, né, como pedagoga, e também acompanhadas pela professora Maristela, que faz o papel ali de apoio pedagógico, e temos aulas de educação física. Aqui eu explico um pouco melhor como que é o trabalho pedagógico no primeiro segmento. Nós temos a leitura como princípio educativo das turmas de primeiro segmento. O que isso significa? Ali no slide eu falo um pouco mais do ensino remoto, né, mas explicando assim para vocês a questão da leitura, que nós acreditamos, né, com base naquilo que o Paulo Freire defendia, de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, nós estamos lidando com pessoas que já têm uma leitura de mundo muito maravilhosa, porque já têm a sua trajetória, né, são idosos, têm as suas histórias de vida, essas pessoas, elas têm também muito para contribuir. Então, a gente parte do princípio de que é essa troca. E quando a gente vai para a leitura da palavra, nós não colocamos os nossos estudantes para escreverem, para fazerem atividades mecânicas de cópia, né, aquelas atividades de registro sem contextualização. São atividades onde a leitura é o foco principal, porque nós defendemos que é muito importante que eles tenham acesso a textos, a bons textos, a textos variados, textos ricos, e que a partir do momento em que eles conheçam bons textos e ouçam boas leituras desses textos, eles vão, daí, por consequência, aprender a escrever, né? A gente, então, aprende a ler e depois a escrever. No ensino remoto, a leitura, ela acaba significando até mais do que uma leitura em si, ela acaba dando sentido para esse vínculo, né, dos estudantes com a EJA, com a escola. As nossas leituras, elas ajudam a manter viva a chama pela educação, sabe? O gosto por aprender, a curiosidade, porque a gente vai nutrindo toda semana ali o grupo do WhatsApp deles com leituras, com muitas leituras, com leituras de boas referências literárias. Então, ora é um conto, ora é uma biografia, ora é um texto informativo, são textos, assim, bastante variados, que elas acabam tendo acesso, e aí, a partir dali, se desdobram outras atividades que eu vou explicar depois, né? Então, eles têm acesso a esses textos ali pelo grupo de WhatsApp, né, nós enviamos em áudio ou em vídeo, sempre que possível com uma legenda também, né, em letra caixa alta, porque eles ainda estão se alfabetizando, enfim, e textos que eles gostem também, que eles se identifiquem, mas não só, né, outros textos também para a gente poder oferecer essa variedade para eles. Então, esse grupo de WhatsApp, ele também serve como espaços de discussão, né? A gente acaba criando esses espaços de discussão ali pelo WhatsApp, através das chamadas de vídeo, das mensagens de áudio, que são, em maioria, né? Porque são pessoas que ainda não manuseiam a escrita, então eles preferem mandar áudio, ou também elas gostam muito de escrever, né? Quando escrevem, já se encorajam a escrever alguma coisa, elas escrevem no caderno, tiram foto do caderno e nos mandam essa fotografia, assim, para elas é mais tranquilo fazer isso do que digitar no próprio celular, né, então, preferem fazer dessa forma. E aí, a nossa ideia é sempre manter esse interesse pela alfabetização, pela escola, para que eles se sintam estimulados a retornar após a pandemia, né, esse é o nosso papel nesse momento mais, assim, dessa questão da manutenção do vínculo mesmo. E aí, a partir dos textos que são enviados, aí pensamos algumas estratégias de ensino-aprendizagem. Por exemplo, daquele texto que às vezes é um conto de 2, 3 páginas, a gente pinça uma frase-chave, algumas palavras-chave, a gente cria atividades com banco de palavras, palavras cruzadas, atividades assim mais lúdicas para a gente fazer essa tentativa de alfabetizar remotamente, né? A gente sabe que tem aí uma série de limitações, por conta até do acesso deles à tecnologia, como eles lidam com a questão do celular, e também porque a gente que acredita numa educação mais humanista, humanitária, sente muita falta. Nós, como professores, também sentimos falta e temos dificuldade de ensinar dessa forma,
porque nós acreditamos muito no olho, né, naquela leitura em que o estudante também está vendo a minha boca se movendo enquanto eu leio, o meu corpo se mexendo, a gente tem um quadro para demonstrar, então tudo isso acaba sendo muito prejudicado nesse momento, mas nós estamos trabalhando nesse sentido, né, que está sendo demonstrado aqui, para que eles continuem mantendo esse desejo vivo por aprender. Então, um pouco assim da dinâmica da turma de primeiro segmento na pandemia, né, além do que eu já falei, que é a questão das leituras, nós temos outras atividades ao longo da semana. Nós temos o Movimente-se, que é com o professor de Educação Física, nós chamamos assim uma espécie de um drops semanal, com dicas de atividade física e de bem-estar do idoso. O professor de Educação Física coordena essa atividade, aí às vezes ele mesmo faz o vídeo, às vezes convida alguém, já temos até uma estudante nossa de 63 anos que pratica corrida, e participou um dia do Movimente, assim, foi muito bacana. A gente tem o Esquenta Cuca, que são atividades de matemática, toda semana também, com desafios, né, para manter a memória deles funcionando, para manter o raciocínio, a cabeça sempre ocupada, né, como a gente gosta de dizer. Aí sempre enviando também para eles desafios, charadas, enigmas, atividades de leitura de imagem também, que nós temos trabalhado atualmente, e o acolhimento diário, né, então aquele grupo ali, tanto o grupo quanto o meu contato no privado, ali no particular, ele fica disponibilizado como esse rico espaço de troca e de socialização, ainda que no ambiente virtual. Mas é bem importante, assim, a gente percebe que tem muita troca no grupo, e também o contato ali que elas mandam para a gente, as mensagens de áudio falando de algum problema de saúde, alguma questão familiar, alguma dificuldade. Ah, professora, eu não me expus no grupo porque eu tenho vergonha, mas aqui eu estou com dificuldade nisso. Então, essa ferramenta acaba também servindo como esse espaço de acolhimento. Então, aqui a gente tem um print de uma chamada de vídeo, né, eu e a Maristela com 3 estudantes. Temos aqui a foto que eu falei para vocês, do caderno, então, só para dar um exemplo de uma atividade, né, aqui é o caderno da estudante, enfeitadinho, com desenho, elas gostam muito também de decorar os cadernos para mandar para a gente, de usar cores, isso é bem bacana. E aí, ali são atividades que gostamos. Então, eu fiz com elas umas atividades, foi uma tarde inteira de conversa sobre coisas de que gostamos de fazer. A partir disso, eu criei uma lista de palavras, e aí trabalhamos essas palavras ali, caminhar, correr, cozinhar, dançar, fazer bolo. Então, nós trabalhamos as palavras e a escrita, mas ao final de algo que foi já conversado, discutido, lido, né? E ali embaixo é uma lista de palavras de uma outra atividade que são as palavras do dia, né? Cada dia da semana alguém envia uma palavra de motivação no grupo, coragem, serenidade, esperança, amor, e aí essas palavras também são trabalhadas, né? Trabalhado o significado da palavra, a palavra em si, a leitura dessa palavra, e tem sido atividade bem bacana, assim, então, foi sugestão da professora Marilúcia, e nós temos adotado em todas as turmas. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, na primeira imagem ali tem um vídeo meu, então eu fiz ali um vídeo explicando a atividade de matemática, e aí em seguida vem slides que eu transformo em imagem, para que eles possam abrir e ampliar, né, para poder fazer uma leitura melhor, então é sempre enviado dessa forma. E aí a interação delas, né, como a gente vê na segunda imagem, se dá por áudio, né? Então vai um videozinho da educação física, hoje tem educação física, aí um áudio convidando a assistir o vídeo, a participar, comentar, e aí elas começam a comentar, contar o que acharam e tal. E aí dali a gente vai também pensando temas para serem trabalhados, palavras, enfim. As atividades são mais criadas de acordo com a demanda que vai surgindo ali desse dia a dia do grupo mesmo. Eu acho que é isso. E agora eu passo para a Deise apresentar de novo a Regina e o segundo segmento. Obrigada. Obrigada, Gabriela. A professora Regina vai conversar com a gente novamente, mas contando um pouquinho agora da experiência do segundo segmento. Então, gente, estou de volta aqui. Eu vou contextualizar com vocês, então, resumidamente, né, como é que funciona. Eu sou professora, então, do segundo segmento da EJA. E no segundo segmento, a gente tem a pesquisa como princípio educativo, né? E é inovador, é uma proposta pedagógica própria do município, né? Da nossa Secretaria de Educação.
E o ponto de partida dessa proposta é sempre o interesse de estudantes, né, e o seu conhecimento prévio, o que eles trazem para as salas de aula para a gente, certo? Então, a ideia é sempre de superação do senso comum para a qualificação do processo de produção e apropriação dos conhecimentos, né? Então, a EJA, nesse sentido, a EJA de Florianópolis, quando adota a pesquisa como princípio educativo, ela não é seriada e nem disciplinar, tá? E aí, nesse processo, nós temos algumas etapas que a gente chama de etapas da pesquisa, que a gente trabalha em sala de aula com esses estudantes, tá ali já para vocês, né? A gente parte, então, desse interesse, desses saberes deles, que eles trazem, para uma problematização, ou seja, a gente trabalha as perguntas, nossos estudantes não estão muito acostumados a perguntar, né, então a gente passa um tempinho, gasta um tempinho com essa questão de trabalhar a pesquisa, problematizando sempre, né, então nesse processo, nossos estudantes leem, escrevem, sobre os seus saberes prévios, sobre a sua justificativa da pesquisa, ou de interesse naquele assunto, a sua hipótese, qual é a hipótese que eles trazem. A gente faz um mapa da pesquisa, um plano de trabalho, né, e desenvolvimento dos encaminhamentos da pesquisa, e socializações, e no meio da pesquisa eles vão socializando os passos, os conhecimentos que eles já vão cobrindo, vão aprendendo, né, e depois fazem uma socialização ao final, né. Nesse processo, qual é o papel do professor, né? Então, o papel de professor, o nosso papel é de mediador. Nós somos mediadores entre estudantes e conhecimentos, né? Nós somos colaboradores, né? Pesquisador, parceiro ou parceira, né? Do estudante, da estudante nessa pesquisa, que é do estudante, mas também é nossa. As pesquisas, na verdade, são de todos, né, dos professores e dos alunos. Também o professor é um leitor crítico, né, se nós queremos que nossos estudantes sejam leitores críticos, a gente também tem que ser um leitor crítico, uma leitora crítica. Nesse processo, nós temos, então, também a docência compartilhada, ou regência compartilhada, que também é inovador e é um desafio, né, trabalhar, porque a gente não aprendeu isso nos cursos universitários, na formação inicial. Eu sei que é um desafio ainda para todo mundo. E o objetivo aqui é trabalhar os saberes das pesquisas como um processo emancipador e inovador. Na EJA de Florianópolis, então, trabalhamos com o desafio de 2 ou mais professores em sala de aula, com estudantes. 2 tardes por semana, todos os professores e a coordenação dos núcleos da EJA, do município, se reúnem para o planejamento coletivo, para avaliação e encaminhamento das ações. Então, sem isso, não seria possível a gente trabalhar do jeito que a gente trabalha. É muito importante os professores se conversarem, claro, né, se organizarem, se planejarem durante a semana para estar podendo entrar nas nossas turmas de todos os núcleos de EJA, mas especialmente ali também com os nossos idosos, né, das nossas 2 turmas que nós temos ali no NET, de segundo segmento. Aí, ali, passando ali, temos alguns exemplos de perguntas, claro, são as mais variadas possíveis, mas alguns exemplos só para vocês terem do que são as perguntas ou as problemáticas dos nossos estudantes idosos ali do NET. Qual é a origem do nome do estado de Santa Catarina? Qual é a origem da ferrovia Tereza Cristina? Qual é a história da renda de Bilro? Como vivem os negros em Florianópolis? Então, os assuntos são o mais variados possíveis nas pesquisas da EJA, né? Temos assuntos como plantas medicinais, monumentos históricos, história da ponte, Cecílio Luz, saúde da terceira idade, qualidade da água e por assim vai, né? Então, nesse processo de pesquisar, com nossos estudantes ali, idosos e idosas ali do NET, os recursos e pessoal disponível pelo NET da UFSC é muito importante para a gente se sente muito acolhido ali, porque são imprescindíveis, né, no êxito do trabalho com idosos da EJA, as salas de aula, né, a cozinha, que é onde a professora Maristela colocou ali, o café de integração acontece sempre, a secretaria, o pessoal do NET é muito acolhedor, a gente tem acesso à secretaria para preparar os materiais, a sala de informática, o auditório, o espaço da horta e o espaço da árvore ali no deck agora, né? Além de demais espaços da UFSC, como a biblioteca,
o planetário, o Museu da Antropologia ali, e, além do mais, a gente também prepara, junto com a nossa articuladora lá do NET, projetos, né, de saídas de estudos, sempre vendo as necessidades das pesquisas de nossos estudantes, né? Então, a partir desses projetos elaborados ali coletivamente com a nossa articuladora, a gente consegue ônibus também pela UFSC para estar saindo com esses estudantes. E, além de tudo, tem os estagiários das diversas áreas do conhecimento da universidade, que eles atuam no NET e atuam com as nossas turmas e com os nossos estudantes também, né? Então, isso é fundamental para o trabalho ter êxito ali, né? Então, passando ali, nós temos as turmas e os desafios, né? Então, nós temos uma turma matutina de segundo segmento que temos atualmente 17 matrículas e 12 participando online no grupo de WhatsApp. São pessoas com idade mais elevada, né? São as de mais elevada. Processo educativo ao longo da vida ou educação permanente, mais nesse sentido. Essa turma está em processo de letramento, consideramos como uma turma intermediária na apropriação de leitura e da escrita. E nós temos uma turma vespertina, que temos 22 matrículas e 18 participam online no grupo de WhatsApp no momento. São estudantes em processo de certificação para o ensino médio. Essa turma já domina a leitura e a escrita. Então, os desafios são muitos. E como a professora Gabriela colocou ali, que a gente tem diversas atividades que a gente está desenvolvendo com eles, mas desde 2020, né? Mas, assim, a maioria dos estudantes idosos e idosas da EJA no NET usam o celular e o WhatsApp como recursos, né? A nossa EJAI aí, que são a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, né? São os nossos sujeitos de conhecimentos e aprendizagens com suas trajetórias de vida, sujeitos diversos com objetivos diversos. Então, nós temos atividades diversas também. Fazemos atividades de leitura, junto com o coletivo do núcleo, são preparadas essas leituras, né, em podcasts, e nós temos os diários, né, os diários que a gente está chamando de diários de quarentena, que no presencial a gente já tinha as leituras, são atividades do presencial que a gente adaptou, né, para nossos estudantes através do WhatsApp, que é o recurso que a gente tem no momento, né, especialmente depois da vinda do chip, que a prefeitura disponibilizou, né, para dados de internet para os nossos estudantes. Então, nós temos atividades de leitura, diários de quarentena, as HPS, que são atividades diversas áreas, que a gente chama são horas de produção externas ou HPS. Nós temos as dicas culturais também, que cada professor de cada área procura e traz para os alunos. Nós participamos, as turmas do NET também participam do Movimentos, tanto o primeiro e o segundo segmento, né? E a professora Maristela costuma trazer muitos desafios também, que os estudantes gostam muito, desafios da matemática, desafios com palavras, e muito interessante. Nós temos também a palavra do dia no segundo segmento, assim como no primeiro segmento, o que isso motiva os estudantes a estar fazendo a troca com a gente ali, dialogando com a gente, mesmo que, né, pelo WhatsApp. E também a gente faz as devolutivas também pelo WhatsApp. Claro que quando a gente faz as entregas de cesta básicas ali, que a professora Maristela estava falando, a gente também leva as atividades, né, nesse momento, e também traz de volta as atividades que estão fazendo para a gente. Então, o desafio do trabalho remoto tem demonstrado na importância e a valorização do presencial. Nossos estudantes idosos têm manifestado a falta que fazem as aulas presenciais naquele espaço de estudos e socialização de adultos ali do NET. Então, assim, isso tem cada vez mais, assim, eu acho que não é só para mim, né, a pandemia tem demonstrado quanto é importante as relações, o estar presente, olhar no olho, né, então eu fico pensando que não tem como a gente pensar em educação à distância para o ensino fundamental e médio, assim, quando a gente, né, precisa tanto dessa troca, né, desse olho no olho com os nossos estudantes, e que tem feito muita falta nessa pandemia. Então, para finalizar, bom, temos as fotos aí, né, com um vínculo estabelecido, né, bom, antes do vínculo, eu vou falar ali aquela foto ali é lá no Parque Florestal,
do Rio Vermelho, uma saída de pedagógica nossa, né? A segunda foto é no Museu da CONCAP. Pode passar, por favor. Ali nós temos o espaço do Parque da Luz, né? Com um encontro com o mago aí das plantas medicinais, o seu Alessio. Na outra foto é uma saída de estudos com o núcleo todo da EJA, né? Os nossos idosos foram junto na ilha da Anhatomirim. Aqui foi aqui foi no Horto do Córrego Grande, ali no Parque do... Aqui foi uma saída pedagógica para o Tamar, o projeto Tamar, e depois foram dar uma chegadinha na praia com a professora Daisy. Aqui na Biblioteca Central, fazendo uma saída de estudos também, pode passar. Aqui no Planetário da UFSC. Aqui foi ali no Centro de Ciências Agrárias, né, com o professor Jorge, foi agendada uma visita para a professora Marilúcia, porque tinha pesquisa sobre hidroponia. Aqui embaixo, ali no Horto do HU, com o professor César, que também é um parceiro aí nas pesquisas dos alunos. E aqui no Laboratório de Biologia da UFSC, também, nossos estudantes ali. Então, estou correndo um pouquinho, mas aqui então são algumas fotos de socializações de pesquisa dos nossos estudantes, né? Ali nós temos uma problemática e o mapa da pesquisa. Aqui também a dona Maurina, que está fazendo 93 agora em julho, ela é muito animada. Aqui do lado nós temos 2 alunos também finalizando uma pesquisa sobre panificação, sobre alimentos. Essa aluna de touquinha aqui, mais rosinha, ela foi depois fazer panificação no IFSC. Aqui mais algumas apresentações e socializações de pesquisa. Aqui também. E aqui, por último, então, nós temos uma foto da dona Maria de Andrade, que foi uma aluna nossa que certificou. Ela fez a EJA, né, e o SEJA ali no NET. Nós temos muito orgulho dela, como de todos os nossos estudantes. Mas ela é especial, ela vai contar para vocês logo em seguida, naquele vídeo que está ali do lado. Ela certificou-se e ela realizou, em 2018, um sonho da vida dela, porque ela queria muito se alfabetizar para poder colocar no papel as suas poesias. Ela já era poetisa antes de aprender a escrever, mas ela queria muito colocar no papel, e ela publicou, em 2018, um livro de suas poesias. Ela vai contar para vocês. Então, eu só queria dizer que, para fechar aqui, com um vínculo estabelecido com a educação, nossos estudantes certificados na EJA, nossas idosas e idosos, continuam suas trajetórias no ensino médio, no SEJA ali do NET, né, como a professora Marilúcia já colocou, nos cursos profissionalizantes do IFSC e nos variados cursos de extensão oferecidos pelo próprio NET da UFSC, né. Então, a Universidade de Terceira Idade ainda é um desafio a ser enfrentado e implementado, mas a gente sonhar, a gente sempre pode, não é verdade? Então é isso, eu gostaria que vocês, então, tirassem um tempinho para assistir o vídeo. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lilda, sou do Paraná. A EJA cada vez mais tem que crescer mesmo, porque nós merecemos aprender a ler e escrever. Eu não sabia, passava no Jornal Nacional, tinha umas notícias, uns nomes estranhos que eu não sabia o significado. O significado que os políticos falavam, que já fala com a boca assim meia fechada. Eu não entendia o que eles falavam. Hoje eu tiro de letra o que os políticos querem falar. Eu fui estudar no estado de Santa Catarina, lá no SEJA de Florianópolis. Esse ano eu já concluí o ensino médio. E eu já fiz a minha matrícula na escola Advance, onde que eu vou fazer um curso técnico de enfermagem. Então hoje eu estou aqui para agradecer a Deus e muito obrigado, professor do EJA. Muito obrigado, professor do SEJA. Minhas queridas colegas, eu me chamo Ivone, me formei no Fundamental, foi muito bom. Tive muito conhecimento, daí resolvi fazer o ensino médio. Adorei. Temos professores ótimos, como a Regina, a Mari, não posso esquecer. E os professores do ensino médio, filosofia, professor Anésio, professor Valmor de Química, eles sempre nos ajudaram. E a gente também conta com as amigas da sala, né? Portanto, não fique só no fundamental. Bora para o ensino médio. Beijos para todas vocês. O estudo é muito importante. Olá, meus amigos. Sou Maria Moraes Andrade.
Hoje eu estou com meus 80 anos. Quero falar da educação, do ensino da educação, que muito me alegra e tenho prazer, muito mais do que um prazer, é uma honra falar de que a terceira idade que eu cheguei no Silveira de Souza, foi ali que eu encontrei força, coragem. Com essa idade eu estava com 69 anos e não desanimei, porque eu tinha uma equipe de professores muito maravilhosos que me deram força, apoio para chegar no meu sonho. Vim para o NET. No NET eu conheci os professores de garra que eles viram a minha bagagem de sonhos que eu tinha e me ajudaram muito. Em 2017 eu completei o meu o ensino médio. Tinha um sonho maravilhoso, porque eu gosto de poesia, e em 2018 eu lancei um livro de poesia, que tem o título do lápis, da enxada para o lápis. Isso para mim é uma honra, porque eu realizei um sonho que não é fácil, porque muita gente acha que a terceira idade não tem como realizar um sonho tão bonito como eu tenho. Quando a gente quer, a gente sabe fazer a hora. E eu quero, e queria, e vou fazer muito mais. Então eu quero dizer, nesse momento, para essas pessoas que acham que a terceira idade não é mais hora de aprender, estão muito enganados. Para a terceira idade, para se aprender, não tem idade. Bem, eu estou hoje feliz, realizada, e é que eu estou agradecendo essas maravilhas que eu recebi. Na minha bagagem de poesia, eu tenho uma que eu gostaria de encerrar cantando uma poesia minha. E ela tem o título de O Sol Nasceu para Todos. Não é verdade, não é verdade, não é o que eles andam dizendo. Não é verdade, não é. O sol nasceu para todos e aquece com o mesmo calor. Por isso que não é verdade, não é verdade, não é. Eu não sabia escrever minha humilde poesia. Hoje eu escrevo e canto. Cantar é o que eu mais queria. Não é verdade, não é.
não é verdade, não é o que eles andam dizendo. Não é verdade, não é. Dizem que é tarde demais para poder aprender. Eu digo que não é verdade, não é verdade, não é. Pessoal, agora a gente vai com a fala da professora Gabriela Silva, coordenadora, falar um pouquinho da matrícula, né, na EJA, e também fazer o fechamento da nossa live. Queria agradecer a minha equipe de professores e professoras, principalmente as meninas, as nossas professoras referência aí, né? Regina, Maristela, Marilúcia e Gabriela. Professor André, professor José, Sandra também estão assistindo a gente aí. A Toninha, lá da Secretaria de Educação, também está aí assistindo a gente. Obrigada, Maria Fernanda, Deise, Sofia, Fernanda e toda a equipe do NET também por essa ajuda, esse auxílio, essa parceria nesse encontro virtual de hoje. E eu finalizo aqui convidando, né, fazendo esse convite para ingressarem com a gente nas nossas turmas, né? A EJA, Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura Municipal de Educação, de Florianópolis, né, de Educação, a gente tem matrículas a qualquer momento do ano letivo. Então, não é só no início do ano ou só na metade do ano, a gente pode fazer a matrícula a qualquer momento do ano letivo. Bom, né? Então, a partir de 15 anos. E é sempre bom, a gente está crescendo aí, tá conseguindo crescer um pouquinho aí a nossa turma do NET, então, se vocês souberem, conhecerem, né, idosos que não finalizaram o ensino fundamental, indiquem as nossas turmas, peçam para falar conosco, né, e aqui também tem as nossas mídias sociais, nossos contatos, nosso Facebook. O Facebook, para nós, ainda é um canal muito importante de comunicação. E nós temos professores de plantão das 8 da manhã às 8 da noite, sempre lá. Ainda é uma das redes sociais mais usadas pelos nossos estudantes. A gente sabe que tem outras redes sociais em ascensão aí, mas o Facebook é um canal de comunicação muito importante, onde a gente publica todas as atividades. Então, acaba sendo também um portfólio, né, nosso de atividades que os estudantes conseguem ir lá na linha do tempo, né, dessa rede social, do nosso perfil, e resgatar as atividades que a gente publica. Então, essas mesmas atividades também estão publicadas no nosso site, ejadiurno.wixsite.com/2021. Temos e-mail de contato, eja.centro1@prof.pmf.sc.gov.br, e o telefone lá da nossa escola. Só que como estamos, né, ainda no trabalho remoto, não estamos todos os dias lá para atender esse telefone. Então, fica aí também o nosso WhatsApp, que é o maior canal de comunicação com os nossos estudantes e com os nossos professores, nossa equipe toda, né? Então, tá aí o meu WhatsApp e o WhatsApp da Jaqueline, que é a professora auxiliar. Fica aí, né, disponível. Estamos aí sempre abertas para a comunicação, para continuar afirmando esse laço. E para finalizar, a gente deixa uma frasezinha do Paulo Freire, que está no seu centenário nesse ano de 2021, que é um grande norteador da nossa educação, né, da educação popular principalmente. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Paulo Freire. Nossas referências usadas, aí as meninas tiveram um período de imersão e dedicação a esse encontro virtual, foi muito gostoso de acompanhar também. Então, um pouquinho das nossas referências, né, que usamos. Vou deixar aberto aí para vocês perguntarem, mas agradecemos a participação de todas e todos e todes, e estamos agora disponíveis para dúvidas e para trocar ideias sobre essa nossa parceria.
Isso, então, a gente finaliza, né, a nossa apresentação dessa 8ª live do Projeto NET Digital, agradecendo a participação de todos aqui presentes. Eu acompanhei um pouco o chat, tem muita, né, as professoras que apresentaram, tem muitos elogios ao trabalho desenvolvido, à parceria, a gente pode ler ali um pouquinho, e também, se alguém quiser fazer alguma fala final agora, pode se pronunciar ou colocar ali no chat também, e a gente vai fazendo aí essa mediação, tá bom? Obrigada a participação de todos. A gente tem o pessoal elogiando o trabalho, muito orgulho, a parceria, né? Eu queria só agradecer a oportunidade aí, né, do pessoal do NET, obrigada pelo apoio, né, o apoio de vocês aí é fundamental para que a gente desenvolva esse trabalho tão gostoso lá. Claro que agradecer a Secretaria de Educação também do município, né, por proporcionar, né, que tem esse polo de EJA aí, que é um polo especial para nós. Agradecer a articulação da professora Marilúcia, a parceria da professora Maristela, da professora Gabriela, né, da nossa coordenadora Gabriela também. E todos os nossos professores do 2º segmento, que também participam ali do NET, né, nós temos vários professores que atendem as turmas, que não estão aí com a gente aí na live, né, e se quiser se manifestar, fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, que a gente sempre esquece alguma coisa, a gente tem que fazer um corte, né, uma seleção ali do que a gente quer, é muita coisa para mostrar, mas eu estou grata por estar aqui com vocês, tá? É isso. Eu queria já, antes dos professores, também, acho que a coordenadora com certeza vai conversar também um pouquinho, falar um pouquinho, mas agradecer ali em nome da secretaria esse carinho e essa parceria que a gente tem muito orgulho, né, é com muito carinho que a gente recebe a EJA do NET, é muito emocionante quando a gente tem ali a gente viu nas fotos, os encontros, mas é muito emocionante, eu nunca vou esquecer um momento embaixo da árvore, em que numa formatura, um aluno, até, acho que devia ter seus 50 e pouquinhos, né, eu digo, um jovem idoso, e chorando disse, agora eu posso ler para os meus netos. Aquilo me bateu, assim, é lindo, é uma parceria que eu tenho muito carinho, e eu espero de coração que continue por muito tempo. Obrigado mesmo. É verdade, né, Fernanda, poder ouvir a história de vida deles, né, e como é importante esse processo educativo, ela sair desse lugar, como ela falou, da enxada para o lápis, né, a gente realmente fica muito emocionado, é um trabalho muito tocante, muito bonito, especial, importante e bonito, né, vocês estão de parabéns, professores. Nós temos aqui a Sônia, que levantou a mão, gostaria de falar, Sônia? Sim, boa tarde a todas e todos, queria parabenizar ao grupo da EJA do Centro 1, né, no nome aqui, eu botei na minha tela aqui a Mari e a Regina, a Maristela, a Gabriela, as duas Gabrielas. Então, a EJA só existe porque os estudantes acreditam na nossa proposta, então, agradecer muito aos nossos estudantes que acreditam que é possível aprender de outro jeito. Eu sempre costumo dizer, a EJA ela não é melhor nem pior, ela é diferente. E as pessoas... E a gente precisa agradecer muito aos nossos estudantes que acreditam nessa proposta diferente e aos nossos professores e professoras, né, que acreditam que é possível aprender e ensinar o tempo inteiro. Então, eu queria agradecer aí a parceria da Universidade Federal, em nome do NET, que é muito bom a gente poder ter um polo como um polo que nós temos na NET, que é um trabalho diferente de tudo que a gente tem aqui nos outros polos e que é um trabalho com muita, muita beleza. Então, queria agradecer imensamente essa parceria, imensamente as companheiras e companheiros aí que fazem essa EJA viva, que fazem essa EJA em movimento, que considera aquelas questões que inquietam as pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, gratidão imensa aí a todo o grupo. Obrigada, Sônia. É tudo muito bom, eu gosto, quero ficar velha lá. É isso aí, dona Adélia. Saudade. Obrigada, boa semana para vocês. Obrigada, para a senhora também. Falou pouco, mas falou bonito. Foi bem importante sua participação. Obrigada. Deram um banho nas apresentações, né, disseram tudo. Então, eu não vou acrescentar, eu só vou dar um depoimento. Eu entrei na EJA há 11 anos atrás, eu pedi remoção da escola regular, não porque a EJA não é irregular, né? Da escola convencional eu pedi remoção para a EJA,
e comecei a trabalhar. Um ano depois disseram que eu ia ter que atender o NET também, trabalhar com idosos. E aí eu tremi nas bases, né? Como assim, trabalhar com idosos? Eu não sei trabalhar com, entre aspas, com velho. E fui, né? Tinha que ir, era obrigado, né? E foi, eu acho que uma das melhores experiências, assim. Hoje a gente meio que briga, se puder ficar direto no NET, a gente fica, né? E aí a EJA também foi sempre mostrando isso, sempre desafios, né? O último desafio que a gente foi colocado, claro, esse aí de trabalhar à distância, sem nenhum preparo para isso, né? Então vou tirar esse desafio fora, mas o desafio também de trabalhar com surdos, que a gente começou há 5 anos atrás, também foi bastante desafiador, né? Como a gente teve também uma experiência com trabalhar na Aflodef, com deficientes físicos, mas o trabalho assim com os idosos no NET, conhecer e trabalhar com pessoas como a Dona Adélia, que eu acho que acabou de sair da tela, né? Assim, é muito gratificante e a gente aprender bastante. O professor vem ensinar o que o professor não vai ensinar, né? O professor vai aprender, principalmente com essas pessoas que já são escolas de vida ambulante, né? Mas a gente está sempre crescendo, e o espaço do NET também bastante propício a isso, com pessoas que estão pensando a especificidade daquele público que está ali, né? Então, como todos, estou também torcendo que chegue a hora de gente retornar ao presencial e encontrar com todo mundo, olho no olho, para a gente poder tocar a nossa vida com a vacina no braço, claro, e tocando bola para frente. Era isso. Obrigada, professor José. Alguém mais da secretaria gostaria de falar, dos professores? Posso fazer uma fala, então? Então, eu também queria agradecer muito, né, a participação e a presença de vocês no NET. Isso tem nos estimulado, né, enquanto equipe, também a buscar, né, como trabalhar com os nossos estudantes, todos eles, né, para atender essa especificidade que é, né, o envelhecimento. A minha formação não é na área do ensino, né, não tenho pedagogia, eu tenho a formação mais na área do envelhecimento, né, então, para a equipe como um todo, né, tem um conhecimento mais voltado para a questão mesmo do processo de envelhecimento, e isso, a presença de vocês, educadores, no NET, está proporcionando, então, e incentivando, motivando, nós também buscarmos, né, mais a questão da gerontologia educacional e procurar, né, aperfeiçoar, né, as questões metodológicas, o processo ensino-aprendizagem com a pessoa idosa. Então, eu estou no NET desde 2019, portanto, 10 anos depois, né, da inserção de vocês no NET, então vocês têm muita história, e vocês têm muita coisa, muito aprendizado também, muitas informações para compartilhar conosco, da equipe do NET, e também com os estudantes de maneira geral. Então, para a gente é um orgulho, realmente concordo quando o Fernando fala, é um orgulho ter vocês conosco, porque nós também aprendemos muito com vocês, educadoras, né, e também com a convivência com os estudantes do EJA, né. Então, nós tivemos o privilégio de estar com a dona Maria de Andrade, quando ela lançou o livro dela, e nós conhecemos um pouco mais da história dela. Então, tudo isso é maravilhoso, né? Não tem... nós que gostamos, né, de estar com a pessoa idosa, não tem... Meu Deus, não tem palavras para expressar, né, a emoção da gente poder fazer parte dessa história. Então, eu não tive a oportunidade ainda de conhecê-los, conhecer todos os professores do EJA presencialmente, né? Porque logo que eu entrei veio a pandemia, mas eu tenho certeza que logo que a gente voltar, nós vamos ter essa oportunidade e vamos cada vez mais estudar, estudar, né, na área da gerontologia,
qual que é a melhor forma de ensinar, porque nós também, né, enquanto equipe, enquanto NET, também temos esse desejo, né? Então, eu vejo, assim, que todos nós temos muito a ganhar, todos nós temos muito a compartilhar, né? Nos futuros anos, né, que ainda virão, e que isso só tende a consolidar cada vez mais, né, esse trabalho. Então, eu quero agradecer também o preparo, a live, né, que vocês produziram. Vocês se dedicaram muito, e a gente percebe isso, né? E agradecer também, então, à Secretaria de Educação, né, do município, por possibilitar, né, então, o NET como um espaço, e a todos os professores que aqui estão, a equipe do NET, também pela dedicação, né, que sempre, né, demonstraram. Agradecer os alunos, né, acho que a dona Adélia foi a representante dos alunos, né, que aqui esteve, e então, pena que ela não está no momento para poder ouvir isso, né, o nosso agradecimento também, e dizer que foi, assim, uma live maravilhosa, a história, né, está aqui registrada, e eu acho que a live, ela vem para fazer isso, né, para esses registros, e é mais um registro, né, da história de vocês no NET, tá? Então, espero que a gente continue por muitos e muitos anos essa história, né? E fico feliz por agora fazer parte dessa história também, né? Então, mais uma vez, um agradecimento a todos, e é isso aí. Estamos à disposição, sempre, tá bom? Obrigada. Será que mais alguém gostaria de trazer mais alguma questão, fazer alguma fala? Eu só queria falar rapidinho, Deise. Claro, Mariluz. E a gente ficou pensando, né, que nome a gente daria para essa live, e as ideias vinham, muitas ideias, mas a gente pensou assim, nossa, mas é uma parceria exitosa. E eu acho que a gente, né, tem percebido isso nas falas de todos aí, que colocaram aqui, né, e a nossa própria, porque para nós, isso tem tido muito êxito, né, por nós mesmos, né, por tanto que a gente aprendeu, e por isso que a gente gosta demais de estar nesse espaço, né, porque é um espaço que traz uma alegria enorme, muito bom mesmo. É só isso que eu queria falar. Muito obrigada por tudo, pessoal. Que bacana, também sinto isso. Realmente o título da live é muito legal. É muito breve, eu gostaria somente de mandar um abraço especial para as professoras Maristela e Marilúcia, que são as que eu mais acompanhei durante o período que estive no NET, e que são maravilhosas, né? A gente até não sabe muito o que dizer com esse trabalho lindo que elas fazem, mas elas se emocionam, elas projetam aquele brilho que vem do olhar dos alunos, assim, todos os corredores, na sala de aula, divulgando os eventos, promovendo os eventos. Eu queria somente, em nome das duas professoras, parabenizar os demais professores e o NET também. Um grande abraço, muita saudade de vocês.